Capacitores, né? Então, a gente já introduziu, já deu um preâmbulo de capacitores. Qual é a ideia do capacitor? Por que ele está presente num circuito eletroeletrônico? Porque ele armazena carga. Mas qual é a diferença para um condutor? É que o capacitor, ele armazena uma quantidade razoável de carga elétrica no campo elétrico, sem a necessidade de potenciais elétricos elevados. Essa que é a ideia aí do capacitor, tá bom? Ele é formado, está aqui na figura, vocês podem ver, né? Por dois condutores, né? Que são as chamadas armaduras dos condutores, do capacitor, me perdoe. Aquele condutor que é ligado ao polo positivo da bateria, ele vai se eletrizar positivamente, tá bom? Ele vai se eletrizar positivamente. E vai induzir carga elétrica, indução eletrostática mesmo, tá? Ele vai induzir carga elétrica no condutor, no outro condutor, na outra armadura, tá? Aquele que se eletriza positivamente é chamado de armadura indutora, e o que se eletriza negativamente é chamado de armadura condensadora, tá bom? Mas notem aqui o seguinte, olha, nessa figura, eu posso representar este circuito, né? Está aqui o campo elétrico, é aqui nesse campo elétrico que a energia vai ser armazenada, tá bom? Eu posso representar esse circuito dessa forma, está aqui a bateria, olha. Agora, a partir de agora, o V, ele é uma diferença de potencial, aquilo que eu já tinha adiantado para vocês, lá no capítulo anterior. E o capacitor, ele é representado por duas barrinhas iguais, barrinhas de mesmo tamanho. Então, toda vez que um capacitor é ligado a uma bateria, ele vai carregar, ele vai ficar eletrizado com uma certa quantidade de carga Q. Tá? E o que é que vai medir essa capacidade dele armazenar carga, dado um potencial? É exatamente o C, novamente, né? Aí, para ficar um pouco diferente lá da capacidade elétrica do condutor, visto que agora nós não temos um potencial e sim uma diferença de potencial, esse C é chamado de capacitância do capacitor, né? É o valor do capacitor. É aquele que você chega lá na loja e diz assim, ó, eu quero um capacitor de tanto, né? É o valor dele. A energia armazenada, da mesma forma que nós fizemos para os condutores, é dado por esta equação. E aqui, ó, observação, a unidade de capacitância é a mesma de capacidade elétrica, pela própria definição, né? É a mesma, que é o Farad. Tem lá os seus submúltiplos. E essa observação aqui é mais importante ainda, ó. Apesar das equações de capacitância e energia armazenada serem idênticas às do condutor em equilíbrio, é necessário lembrar que no capacitor temos uma diferença de potencial, uma voltagem que é estabelecido a partir de uma bateria, tá bom? Ou uma diferença de potencial que seja outra qualquer. Então, está aqui as duas equações que são idênticas. Não esqueçam que esse V agora, o V, não é mais o potencial elétrico, é a diferença de potencial, ou DDP, entre as armaduras do capacitor. Ok? Então, vamos fazer um exercício logo, né? Para tentar reter estas duas equações aí. Então, um capacitor cuja capacitância vale 5 microfarad é ligado a uma fonte de tensão elétrica de 12 volts. Beleza? A quantidade de carga elétrica em microcoulomb, presta bem atenção,
e a energia em 10 a menos 4 joule armazenadas por esse capacitor valem respectivamente. Como tem dica, né? Você tem que fazer a continha mesmo e etc. O cálculo da carga elétrica armazenada sai diretamente da equação. Está aqui, ó. Com um detalhe. Qual é o detalhe? Eu não vou precisar passar de microfarad para farad. Não vou precisar passar de microfarad para farad. Olha só, por quê? Basta multiplicar que a resposta já dá em microcoulomb, né? Em microcoulomb. Por que tu vai me perguntar, né? Por quê? Olha só. Deixa eu colocar aqui a canetinha, né? Simples, gente. Olha só. Por que 5 microfarad vezes 12 volts vai dar, olha só, 5 vezes 12, 60. Aqui vai ficar o Mi, tá bom? E o farad vezes o volt, ele nada mais é do que o coulomb. Então, o Mi continua lá, então vai ficar microcoulomb, que é exatamente em que ele quer a quantidade de carga, microcoulomb. Pergunta, pode ser a letra A? 60 microcoulombs. Pode ser a letra A? Pode ser a letra A? Estou esperando a resposta. Pode. Pode ser a letra B, Yasmin? Não. Olha, respectivamente, na ordem que segue, então não pode. Pode ser a letra C? Não. Também não. Pode ser a letra D? Pode. Pode. E a letra E? Não pode. Beleza? Vejam que só com essa continha simples, que num aperreio do aperreio do aperreio, tu vais. Geralmente as equações de física eu multiplico ou divide. Tá certo? Então, tu olha assim, olha, 60 dividido por 5 dá 12. Não tem nenhum 12 aí. Não, me perdoe, me perdoe. 5 dividido por 12. Não dá? Dá um número menor que 1, né? 12 dividido por 5. Dá quanto? 2,4, né? Tem 2,4 aí? Tem 2,4 na primeira, tá bom? 2,4 aqui na primeira, ó. Na primeira. Tem 2,4? Não. Tem 2,4? Não. Tem 2,4? Não. Então, me resta a multiplicação. No aperreio. E aí você ficou por duas alternativas apenas. Aumentou a tua chance de 50%. Mas, quando eu for fazer a energia, eu tenho que ser criterioso na questão da unidade. Então, olha só, gente. Sendo Q igual a 60 micro, tá aí Q quadrado sobre 2C. Fica ligado na questão aí do... Fica ligado aí na questão do 2 aí embaixo, né? 6 vezes 10 a menos 5 coulomb, né? Que é 60 microcoulomb, não é 6 microcoulomb, então fica vezes 10 a menos 5. A capacitância 5 vezes 5 microfarad, 5 vezes 10 a menos 6 farad. E obtém aí, ó, 3,5. Bora fazer a continha aqui, porque de repente pode não bater, né? Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado sobre 2 vezes 5 vezes 10, né? A menos 6. 2 vezes 5, 10 a menos 6. Isso daqui vai dar 36
vezes 10 a menos 10, olha. Embaixo. 2 vezes 5 é 10. Então, aqui dá 10 a menos 5, né? Porque 2 vezes 5, gente, é 10, ó. 10 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 5. Então, isso daqui vai dar 36 vezes 10 a menos 5, porque esse cara aqui vai subir, vai trocar o sinal de expoente, vai ficar menos 10, 1 mais 5, dá menos 5 joules, né? Já não tem mais nenhuma resposta que tenha 36 ou 3,6. Já se sabe que é a alternativa D, tá bom? Já se sabe que é a alternativa D. Eu posso dividir, né? Quem é o 36? Bora fazer assim. É o 3,6 vezes 10 a menos 5. Então, 3,6 vezes 10 a menos 4, porque 10 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 4. Salve. Beleza? Simples assim. Agora, qual é o critério que você tem que ter? Como ele quer a resposta em Joule, Joule é sistema internacional. Então, a carga tem que estar em Coulomb e a capacitância em Farad. Coulomb e Farad vai me dar energia Joule. Tá bom? Beleza? E no caso, se eu usar aquela outra equação, né, que é CV quadrado sobre 2, o V, o potencial, tem que estar em volt. Tipos de capacitores quanto à geometria. Então, a gente já vai encerrar, tá bom, gente? Já está próximo de encerrar, graças a Deus, a nossa missão de hoje. Tipos de capacitores quanto à geometria. Eu posso ter um capacitor plano, né? Olha, não esqueçam aqui, ó, está aqui um campo elétrico. No capacitor plano, as armaduras são placas planas paralelas entre si, ou seja, formam um campo uniforme, aproximado, porque eu tenho que desprezar os efeitos de borda. Olha, não esquece aqui, olha, não esquece que esse V aqui, ó, é vezes D, ó. A diferença de potencial é E vezes D, no caso do campo elétrico uniforme, tá bom? Importante lembrar disso, tá bom? Desprezando os efeitos de borda, né? Porque lá na borda o campo já não vai ser mais uniforme, né? A gente vai desprezar esses efeitos. Tá aí a equação que calcula a capacitância de um capacitor plano. O que é que ele quer dizer, né? C igual a epsilon AD, aonde o A é a área da placa e D é a distância entre elas. E o epsilon, hein? É a permissividade absoluta do meio dielétrico. Está bem aqui o epsilon. É o meio dielétrico. Isolante de... Opa, foi mal aqui. Dielétrico, agora sim aqui. Tá bom? Não esquece desse detalhe. Olha só. Vamos olhar para a dimensão. Uma capacitância vai ser sempre o epsilon vezes... O que é que dá isso aqui, ó? Área por distância, isso daqui dá comprimento. Sempre. Então, a dimensão da capacitância, tá certo? Faltou um pingozinho aí. É o epsilon vezes comprimento. Sempre isso. Nota bem. É o epsilon vezes o comprimento. Capacitor esférico. O que é o capacitor esférico? Eu tenho uma esfera dentro da outra. A esfera de dentro é eletrizada positivamente, a de fora, que é a armadura condensadora, eletrizada negativamente. Aí o B é o raio
da maior esfera, e o A, o raio da menor, a que está eletrizada positivamente. Tá? E a capacitância, 4πεAB sobre A. Vamos analisar essa equação. Não estou deduzindo, tá, gente, para vocês. O 4 não tem unidade, o π não tem unidade, está aqui o epsilon. Ó. Epsilon A vezes B. Tá? A vezes B, comprimento vezes comprimento. B menos A é comprimento. Comprimento ao quadrado dividido por comprimento dá o comprimento. Ou seja, continua batendo a dimensão. Eu estou falando de dimensão, tá, gente? Porque se estiver fazendo uma continha e encontrar uma dimensão diferente, alguma coisa está errada. Finalmente, o terceiro e último tipo de capacitor, que é o capacitor cilíndrico. Aí vai dizer, mas não é igual ao esfera, não. A ideia aqui é que eu estou olhando o capacitor, né? Está aqui, ó. Está aqui. Digamos que isso aqui seja o capacitor cilíndrico, tá? Eu não vou virar porque esse daqui está vazando. Até que não vazou. Beleza? Está aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja o capacitor cilíndrico, tá? Então, o que é o capacitor cilíndrico? É um cilindro dentro do outro. Tá? Então, obviamente que ele vai ter dois condutores, um de raio menor. Eu estou olhando aqui de cima, ó. Olha lá. Essa figura aqui, eu estou olhando de cima, tá? Esta figura que eu estou olhando de cima. Então, eu estou vendo aqui um cilindro de raio menor, tá? Um cilindro de raio maior, eletrizado negativamente, entre eles o dielétrico. Entre eles o dielétrico aí. Tá bom? E o comprimento, aqui, ó. O comprimento, que é L. Acho que deu para entender, né? Desprezando, aí vai ter efeito de borda. No esférico não tem efeito de borda. No plano tem? Tem. No cilíndrico tem, porque vai finalizar, vai ter efeito de borda. Então, desprezando os efeitos de borda, está aí 2πL sobre logaritmo natural de B sobre A. Gente, logaritmo, cosseno, seno, exponencial, não tem dimensão. Não tem dimensão. Tá? 2 não tem, o π não tem, o epsilon tem. É farad por metro a unidade dele. E o L, metro. Farad por metro vezes metro, é o farad, que é a capacitância. Então, vejam, continua batendo aí, me perdoe, a análise dimensional. Tá bom? E agora, para finalizar um exercício, porque a gente ainda vai ainda dar sequência nesta aula de capacitores. No próximo dia 22, já que dia 15 é feriado, 15 de novembro, né? Proclamação da República. Um capacitor plano, cujas dimensões são A igual a 5 centímetros quadrados e D igual a 0,5 milímetros, possui A entre as placas. Aí eu coloquei esse A, o epsilon 0, 8,8, né? Vezes 10 a menos 12 farad por metro. Tá? 8,85 é o do vácuo, né? Então, na verdade, o A deveria ser um pouquinho maior. Mas a gente faz uma aproximada aí. Qual deve ser, em volt, a tensão elétrica fornecida por uma bateria a esse capacitor para que ele armazene 44 nanojoules. 44 nanojoules. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O cálculo da DDP, que é a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, sai diretamente da equação da energia armazenada. Está aqui, ó. Eu peguei a outra equação agora. Tem energia, tem a capacitância, e aí sobra quem? O V. O V está ao quadrado, hein? O V está ao quadrado, presta atenção. Como a capacitância do capacitor plano é dado por εA sobre D, obtém-se. Faltou aqui, ó, esse obtém-se. Desfaça aí, tá?
Pá, 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 pá. Olha só como apareceu aqui. Então, a energia obtém-se, né? εAV quadrado, eu coloquei no lugar do C o εA sobre D. Então, εAV quadrado sobre 2D. Sendo o A, olha só aqui uma coisa interessante, né? O A, 5 centímetros quadrados. Olha, gente, quando é área, vai de 2 em 2 casas, tá? Então, é 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. O D, que é 0,5 milímetros. O milímetro é 10 a menos 3. Mas como ele é 0,5, vai ficar 10 a menos 4, né? 5 vezes 10 a menos 4 metros. O ε0, 8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. O igual a 44 nanojoules. 44 vezes 10 a menos 9 joules. Tá bom? Olha aqui o que eu chamo de atenção para vocês, né? Vou colocar bem aqui, que senão não vai dar. Essa continha já falei para vocês. Vocês não precisam fazer. Eu já fiz aqui uma coisa que não deveria. É para colocar logo a energia aí, né? Então, aqui, ó. Eu posso colocar 4,4 vezes 10 a menos 8. Sem bronca, porque é 44 vezes 10 a menos 9. 4,4 vezes 10 dá 44. O epsilon, 8 vezes 10. Opa, 8,8, né? Vezes 10 a menos 12. O A, 5 vezes 10 a menos 4. O V quadrado, o V eu quero saber. Esse meu menos 4 ficou, parece 9, eu vou apagar ali, vai ficar chato. Sobre o 2 vezes o D. Quem é o D? 5 vezes 10 a menos 4 também. Então, esses dois aqui já vão embora. O 8,8 dividido por 2 dá o 4,4, que está do outro lado. Também já foi embora. Tá certo? Então, o que foi que sobrou para o V quadrado? O 10 a menos 8 dividido, né, por 10 a menos 12. Isso daqui dá 10 elevado à quarta. Só que o V está ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, V igual... Quanto é a raiz quadrada de 10 ao quadrado? 10 à segunda volt. Ora, 10 à segunda, todo e qualquer recém-nascido sabe que é 100. E a alternativa A. Beleza, gente? Então, olha, o que eu tenho trabalhado muito com vocês é a questão da continha, beleza? Então, mas essas continhas que eu faço aqui, que eu risco, eu não quero, não gostaria de ver na lista. Tá certo? Na lista você tem que explicar o que está fazendo, dizer qual é a equação que você vai usar. Olha como eu disse aqui, ó. Né? Diz partir da equação lá da diferença de potencial, beleza? Desculpa, da energia armazenada em função da diferença de potencial. Substituir, já que é um capacitor plano, o C, que é A sobre D, onde é epsilon, é a permissividade, a área e D, a distância entre as placas. Beleza? Trabalhei aí as unidades. Substituir, pá. Essa conta eu só mostro para você como é que faz, mas essa conta não é para colocar nas resoluções. Beleza? E com isso, a gente termina essa primeira parte de capacitores.